pela semeadura da água de vocês na vida da tia Samanta. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, então. Nós vamos ler juntos. Mateus, o capítulo é o 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Um texto muito conhecido, que tem aí como título a parábola do semeador. Nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar lá no versículo 18 agora, que diz assim, portanto, Jesus continua dizendo, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui juntos para ouvir a Tua voz, ao compartilhar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar com graça no nosso coração. E o que nós pedimos nessa noite é para que nós venhamos alcançar o entendimento no Senhor, do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que possamos estar atentos à Tua doce voz, que nada venha tirar agora o nosso foco, ó Deus, espiritual, de receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Fisicamente, hoje nós estamos no mês de dezembro de 2023, e eu digo que nós estamos chegando ao final de um ano desafiador, aonde nós estamos vivendo e vencendo pela graça de Deus. E espiritualmente, nós chegamos hoje em junho de 2024, que para mim é um mês lindo. Fui presenteada porque é o mês do meu aniversário.
É o mês do aniversário do Gabriel, é o mês do aniversário da minha friend Vânia, é o mês de um monte de aniversariantes, né? Sirlene, do Flávio. Temos muitos aniversariantes esse mês, então é um mês lindo demais para mim. E uma reflexão para a gente começar essa palavra aqui nessa noite, descortinar isso que o Espírito Santo quer falar com a gente. Abra suas mãos assim, ó, e olhe para elas. Você tem sementes em suas mãos? Você já consegue visualizar essas sementes que estão nas suas mãos? Ou você ainda não alcançou um entendimento do que é o semear e do que é ser semeador? Pode fechar suas mãos. É uma reflexão para a gente já começar a palavra refletindo. Nós acabamos de ler a parábola do semeador. E Jesus, ele gostava de ensinar por meio de parábolas, para ficar mais fácil, às vezes, das pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer, né? Então, ele fazia muitas comparações com essas parábolas. E nessa que nós lemos, ele já começa dizendo assim, ó, eis que um semeador saiu para semear. E aí eu fiquei pensando, se ele saiu para semear, é porque ele tinha o quê? Sementes. Sem semente, não tem como semear. Com as sementes em suas mãos, se ele ficasse guardando aquelas sementes, segurando elas, sem lançar sobre a terra, o que ia acontecer com aquelas sementes? Elas iam brotar? Não. A semente se lança sozinha na terra? Em alguns casos, sim. De flores que pelo vento, né? Ou então algum fruto que cai da árvore. Mas nós estamos falando do semeador que saiu para semear. A semente, ela vai se lançar na terra sozinha? Não, ele vai precisar lançar a semente na terra. Então, para semear, é preciso uma ação. E a pergunta de novo, hein? Você tem semente em suas mãos? Porque a primeira coisa que eu quero começar destacando aqui é sobre as sementes. As sementes, elas são oportunidades. E o tema da mensagem dessa noite é a graça da boa semente. As sementes, elas são oportunidades. E quando nós falamos assim em oportunidades, nós ouvimos uma ministração uma vez do nosso pastor Robson, que eu nunca mais esqueci sobre isso, que ele falou sobre as oportunidades. Nós temos que ficar muito atentos, porque nem toda oportunidade é de Deus para nós. Tem oportunidade que é uma armadilha danada, disfarçada de oportunidade. Elas estão ali apenas para quê? Tirar o nosso foco do céu. Tem sugestões malignas que aparecem como forma de oportunidades para nos tirar do nosso propósito de vida, que é multiplicar vida. E nessas horas nós precisamos de muita sabedoria e pedir a Deus muita graça para a gente conseguir fugir dessas oportunidades disfarçadas. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que as sementes, além delas serem oportunidades, as sementes são honras. Samanta, como assim? Eu vejo as sementes que Deus coloca em nossas mãos como uma forma e uma oportunidade que nós temos de honrá-lo. Toda semente que Deus coloca em nossas mãos é para glorificar o nome dele. E algumas dessas sementes que estão disponíveis em nossas mãos, e que por vezes pode ser que não as estamos enxergando, são a semente da obediência, a semente da fidelidade, a semente da gratidão, a semente do acolhimento, a semente do socorro, a semente da disposição, a semente da disponibilidade
e inúmeras outras que Deus nos entrega para que nós possamos fazer a melhor semeadura. Pois quando nós semeamos no reino de Deus, automaticamente nós estamos honrando ao Senhor. Então as sementes são honras. E a semente mais poderosa que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Essa é poderosíssima. E está em nossas mãos. Mas como já dissemos, para semear, então é preciso das sementes, é preciso de uma ação, mas é preciso também de um local para lançar as sementes. Então precisa de um solo, precisa de uma terra. E solos são oportunidades. Há vários tipos de solo. Tem o solo arenoso, que tem grande quantidade de areia, mas é pobrinho em nutriente. Tem o solo argiloso, que possui grande quantidade de nutrientes. Usa-se a argila aí para tanta coisa, né? Até na parte estética, porque ele tem muito nutriente. Tem o solo humoso, que é muito rico em nutriente e é muito fértil. É um solo ótimo para semear. E tem o solo calcário, que tem grande número de pedras e esse é impróprio para o cultivo. Não é em todo solo que a semente irá brotar, crescer, enraizar e frutificar. E é sobre isso que Jesus estava dizendo aqui nessa parábola. E aí, mais uma reflexão. Qual é a terra ou o solo que representa a nossa vida? Nós somos um solo bom para receber sementes? Jesus, quando ele fala, no início da parábola, que o semeador saiu a semear, eu achei interessante que ele não fala que o semeador escolheu um solo propício para semear. Mas ele fala que o semeador saiu a semear e foi lançando as sementes. E aí, durante a nossa caminhada, como filhos de Deus, estaremos sempre oportunizados a semear. E vai ser de diversas formas, em diversos tipos de solos. Mas quem faz a semente brotar, crescer e frutificar é Deus. Eu preciso então o quê? Semear. Em uma grande área de plantio, pode acontecer que nós não venhamos a identificar que um solo não está bom para plantio. Talvez porque aquele solo está tão pertinho de um solo que está muito bom, aquele que não está tão bom, pode ser que a gente não venha a identificar visualmente falando. A não ser que a gente vai pegar a terra, vai fazer testes, aí a gente vai saber a diferença dos solos. Mas a gente não vai conseguir diferenciar um do outro. E aí eu quero linkar isso comigo e com você. Eu, você e as pessoas que nós nos relacionamos são esses solos. Tem solos de tudo quanto é jeito. Por isso que Jesus destaca esses tipos de solo. Porque é a nossa vida. E Jesus explica tudinho. E as diferentes características de cada um. À beira do caminho é uma terra exposta e sem cuidado. O terreno rochoso tem muita pedra e tem pouca terra. O terreno espinhoso possui terra,
mas é impróprio para plantio. Mas a boa terra, ela é cuidada, preparada e é fértil. Lembra que nós falamos que a semente mais poderosa que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus? E essa é a semente que nós não podemos escolher aonde nós vamos semear. Olha que interessante. Porque todas as outras sementes, nós podemos escolher o lugar que nós vamos semear. Aonde eu quero investir a minha semeadura financeira? Eu posso escolher aonde eu vou semear. Aonde eu vou semear o cuidado, aonde eu vou semear o socorro, aonde eu vou... A gente consegue escolher essas coisas. Mas a palavra de Deus, nós não temos como escolher aonde semear. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele nos enviou, Ele falou assim, ide e fazei discípulos. Ele não falou assim, ide e escolhei pessoas que vocês queiram fazer discípulos. Então, a palavra de Deus é uma semente inegociável que nós devemos compartilhar com todos. Ela é para todos. E muitas das vezes nós não vamos saber em qual tipo de solo ela vai cair. Mas isso já não faz parte da nossa alçada. Porque a nossa oportunidade é a de lançar a semente. Porque quem vai cuidar do solo, quem vai fazer a semente germinar, quem vai fazer brotar, crescer e frutificar, é Deus. Hoje, a semente está sendo lançada. Em todos esses dias de semear, várias sementes estão sendo lançadas. E nós? Qual solo nós estamos sendo para receber essas sementes que estão sendo lançadas no semear? Sabe por quê? Se o nosso solo não estiver preparado, nós vamos lançar a semente. E pode vir o maligno e roubar aquela semente. A gente pode lançar aquela semente, mas aí, como fala ali, vai vir as frustrações, vão vir as situações difíceis e vão nos fazer desanimar e aquela semente vai morrer. Ou pode ser que nós vamos lançar a semente, Deus vai até fazer aquela sementinha crescer, mas a obsessão pelas coisas do mundo vão nos fazer, mais uma vez, perder a colheita maravilhosa daquela semente. Então, qual solo nós estamos sendo? É o solo que recebe a mensagem, não entende a mensagem e logo após o culto, com suas dúvidas e achismos, permite que o diabo arranque a semente do seu coração? E pode ser que você viva nesse ciclo, culto após culto, sem que a semente brote e gere vida. Tem gente que entra culto e sai culto. Não entendeu nada. Saiu da porta, o diabo já consegue arrancar a semente dela, que foi semeada. E tem o que recebe a palavra, ele tem alegria em ouvir a mensagem, ele chora, se quebranta, mas que não decidiu criar raízes em Deus. E pode ser que ele não tomou essa decisão, essa pessoa, por diversas coisas, diversas situações. Pode ser porque ele ainda não decidiu de uma mudança de vida. Pode ser porque ainda não decidiu abandonar o pecado. Pode ser porque ainda não decidiu não amar as coisas no mundo. E aí, quando vem a primeira provação, vem a primeira dificuldade, a primeira enfermidade, o desemprego bate na porta, a primeira coisa que faz é abandonar e deixar a semente que estava ali brotando, agora morreu. Acontece muito. E tem o que recebe a palavra. Ele tenta andar na palavra, mas é sufocado pelo mundo, pelas ambições, pelas posses, pelo dinheiro, por demonstrar uma aparência,
E aí é sufocado pelos espinhos, vive no engano e não frutifica. Esse aqui eu achei o mais interessante quando Jesus fala sobre os espinhos. Porque quando Jesus fala ali, ele não fala que aquela semente morreu. Mas ele diz que aquele tipo de semente, aquela pessoa, aquela terra, vive no engano e se torna infrutífera. Mas ela não morreu. Olha que coisa. É um engano. Acha que está tudo bem, que está tudo certo, que é isso mesmo, que não tem problema, não nada a ver, mas está infrutífero. E tem o que recebe a palavra, que entende, decide por viver na palavra, tem raízes, o vento balança a árvore, mas ela não cai, porque ela está firme. O solo lá está bom, né? Ela é nutrida no profundo e assim ela frutifica e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, qual o solo que nós estamos sendo no Senhor? Sabe por quê? Nós precisamos discernir isso para que o próprio Deus possa trabalhar isso em nós e nos tornar um solo muito bom, rico em nutrientes e muito frutífero. O Semear 2024. Quantas pessoas deveriam estar aqui participando desse evento profético, mas não entenderam ainda o poder espiritual no reino de Deus e por isso estão perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade por diversas coisas. Foi fácil para você chegar aqui hoje? Está sendo fácil para você vir por 6 dias seguidos? Não é fácil. Eu tenho certeza que você teve que abrir mão de alguma coisa, às vezes de alguma programação, de às vezes deixar uma casa limpa, uma comida pronta para o outro dia, de parar um trabalho que você precisava realizar. Mas é uma escolha e decisão. É uma oportunidade. E nós precisamos enxergar dessa forma. Mas essas pessoas que nós estamos falando que perdem as oportunidades são os solos que nós relatamos aqui. As sementes que Deus coloca, então, em nossas mãos, elas não são para serem guardadas, pois elas poderão apodrecer, mofar e perder o seu valor. As sementes que nós temos em nossas mãos, queridos, elas são para semear. E eu quero te falar uma coisa, quanto mais nós semeamos, mais sementes Deus nos dá para poder semear, e esse é o ciclo. Se a gente retém, Deus vai dar mais para quê? Se o que Ele deu, nós não estamos semeando. Então, para que Deus vai me dar mais semente? Se nem a que eu tenho, eu estou fazendo. Então, quanto mais a gente semeia, mais Deus dá. E a gente semeia, e mais Deus dá. Eu vivo muito disso. E só semeia aquele que recebeu a palavra de Deus, deixou o seu solo ser tratado por Ele, criou raízes profundas lá no secreto, é nutrido direto pela fonte e vive não mais como os seus olhos veem, mas agora ele vive pela fé, em obediência e em fidelidade, porque crê fielmente que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então o que ele faz? Lança semente. A graça nos leva a semear em todo e qualquer tempo. Para aquele que entendeu o poder que há na semeadura, para ele não tem tempo. Todo tempo é tempo. E aí, né? Como a Jucimara compartilhou aqui essa semana, né? Eu fiquei perguntando assim para Deus, né? Deus, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos de bênção nesse Semear 2024? Porque esse ano de 2023, para mim e para minha família, foi um ano de vivência de muita graça. E eu falo que os temas do ano, querida, eles não caem assim, não. Eles não são soltos, não. É Deus mesmo. Porque
Se eu não tivesse falando 2 Timóteo 2:1 todos os dias desse ano, meu Deus, e a oração tinha que ser: Senhor, me dá graça, muita graça, porque o ano, como eu comecei dizendo, que foi difícil para mim, não sei para você. E eu perguntei a Deus o que eu iria compartilhar com a igreja das bênçãos desse ano, que para mim foi um ano de grandes provações. E nos últimos dias não tem sido diferente, né? Esses dias eu estava até lá, tem hora assim que a gente é homem, a gente é de carne, né? Até falei com Deus assim: Deus, esse ano podia acabar logo, para ver se as provas acabam logo. Que misericórdia. Mas aí, né, eu me lembrei do que Jesus diz, e lembra da semente da palavra, que é poderosa, gente, é viva e eficaz. E quando Deus quer falar com a gente, Ele usa a palavra mesmo, revelada, porque já está dito. E aí, Deus ministrando no meu coração, né? João 16:33, né? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, Senhor. E também me fazia lembrar de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem lembra? Ano da fé, irmãos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nosso versículo tema do ano passado. E aí, me trazendo à memória 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que nos diz o quê? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Falei: amém, Senhor. Amém. Entenda uma coisa, Deus sempre vai falar conosco pela sua palavra, que é uma semente preciosa. Não precisamos esperar algo diferente, é pela palavra. Se tiver diferente da palavra, não é Deus falando, porque Ele sempre vai falar por meio da palavra. E aí eu me lembrei das enfermidades que eu enfrentei nesse ano. Misericórdia, Senhor. Momentos difíceis e dolorosos, né? Então, no início do ano, veio a endometriose, o diagnóstico. Depois de um bom tempo pesquisando, descobrimos a endometriose. Um mês depois que eu descobri a endometriose, veio a chikungunya, que, meu Deus do céu, veio os desmaios, achei que ia morrer, mas não morri. Glória a Deus, a graça de Deus é maravilhosa. Depois veio a bactéria no meu olho direito, né? Poucos dias atrás, no aniversário da igreja, uma bactéria no meu olho direito, fora as enfermidades nas crianças, portas que abriram, realização de fruto de oração, mas que em pouco tempo se tornaram quase um pesadelo dentro da nossa casa. E aí eu chorei, eu revivi isso tudo, e eu orei, porque no Semear de 2023, eu e a minha família, nós semeamos um mesmo sonho, porque era algo que nós precisávamos muito, e era algo que eu queria compartilhar no Semear 2024 com vocês, né? Que nós semeamos, não sei se vocês lembram do feijãozinho do Semear 2023. Nós semeamos um feijãozinho no copinho, levamos para casa, cuidamos, e o nosso feijãozinho brotou, aquela coisa linda, e aquilo nos nutriu de fé, e nós continuamos orando durante o ano, e fomos nos preparando, porque nós queríamos realizar o sonho do nosso carro de 7 lugares. Glória a Deus. Nós alcançamos o carro de 7 lugares, não alcançamos? Alcançamos. Deus nos deu. E assim, eu compreendo que foi Deus que nos deu. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de comprar aquele carro. Nem de financiamentos, e nem de entrada, e nem de pagar a prestação, e de nada. Mas Deus proveu o financiamento. E eu já compartilhei num culto Conexão Vitória que no dia que eu tinha que pagar a entrada, R$10.000, porque a gente já tinha conseguido juntar 5, faltava 10. A gente deu 5, precisava pagar 10, e no dia eu não tinha os R$10.000. Eu não tinha conseguido vender o nosso outro carro. E aí eu falei: meu Deus, e agora? E Deus nos deu uma bênção de um Pix de R$10.000 na nossa conta de presente. E foi Deus quem nos deu para a gente pagar aquilo. Eu entendo que foi Deus. Mas nós não compreendemos ao todo o que Deus faz no primeiro instante. E essas situações, por vezes, podem nos gerar o quê?
frustrações. E por isso é que o nosso solo tem que estar muito bem cuidado e preparado pelo Senhor, para que essas coisas não venham nos fazer perder as sementes maravilhosas que estão semeadas. Nós sonhamos e semeamos e nós conseguimos adquirir. Aconteceu, todo mundo sabe que no primeiro dia que nós pegamos o carro bateu o motor. Volta o carro. E depois nós pegamos o carro de novo, o carro bateu o motor de novo. E volta o carro. E pela terceira vez agora, no dia da nossa reunião de liderança e confraternização, o que aconteceu? O carro bateu o motor de novo, lá em Guarapari. Glória a Deus, volta o carro. E aí, o homem, a carne, quer fazer o quê? Desesperar, não é? Mas aí, essa semana, nós tivemos mais uma preocupação com isso, e aí eu orei ao Senhor, porque eu estava preparando a palavra do semear, e eu estava crendo que a vitória ia chegar, que era o carro, mas ela não chegou. E aí eu falei para Deus, eu quero aguardar e descansar no Senhor. Isso não vai me desestabilizar mais. E compartilhando isso com pessoas, teve uma pessoa, uma amiga que me disse a seguinte frase, e essa frase está martelando no meu coração. Deus faz tantas coisas que fogem do nosso entendimento. Às vezes, uma falência se tornará providência. Descansei. Eu tenho entendimento que tudo que Deus me dá é meu e é dele, não é só meu. Então, eu vou descansar. Quantas mensagens nós já ouvimos aqui no Semear sobre isso, e uma delas disse o quê? Que tem sementes que precisam morrer para brotar. Eu decido descansar no Senhor. E aí foi então que ontem de manhã, Cláudio, ele tem um hábito de pela manhã pegar o violão. É o momento dele com Deus. E eu vi ele tocando e eu não reconheci aquela música que ele estava tocando. Eu precisava do meu celular. Eu acho que eu deixei na secretaria que eu estava abastecendo a impressora, mas pode ser qualquer um celular com o Google aberto, por gentileza. E eu ouvi ele solando um louvor, mas eu não reconheci aquele louvor. Eu tinha ouvido aquela melodia, mas eu não estava assim, não sabia cantar, né? Google. E aí, ontem à tarde, eu fui levada pelo Espírito Santo a ler a letra desse louvor. Ele está em alta aí no Instagram, pode ser que você já tenha ouvido. É uma tradução que a Isadora Pompeu fez. E o louvor chama Bênçãos que Não Têm Fim. E eu quero ler um pedacinho dessa letra para vocês. Olha o que diz. Bênçãos que não têm fim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos para contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco assim as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. E quanto mais vejo os detalhes, a sua bondade posso encontrar. Pai, e enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho para ser grato,
por ter sido tão fiel a mim. Tantas bênçãos. Mas o maligno que rouba as sementes, os espinhos que tentam sufocar as sementes, se a gente não cuidar, a gente se esquece das tantas bênçãos e foca só no que não aconteceu do jeito que a gente queria. E foi então que eu fui recordar e me lembrar das tantas bênçãos. A minha família, nós estamos falando sobre a semente mais preciosa que nós temos, que é a palavra de Deus. A minha família, a minha casa, a palavra está sendo semeada na minha casa todos os dias. E isso é uma bênção. A minha empresa, o negócio veio tanto para tentar me sufocar que eu tinha esquecido do testemunho que eu compartilhei com a pastora Hélida e com o pastor Robson, que eu ia compartilhar no Semear 2024. A minha empresa, para quem não sabe, eu trabalho com papelaria personalizada. E eu tenho a oportunidade de semear com o meu trabalho no reino de Deus, e sempre que eu posso, eu faço isso com muita gratidão. E Deus me envia clientes sempre na medida que eu preciso semear. E, gente, o terror das papeleiras é quando uma impressora para ou um computador para. Misericórdia. Você não tem o que fazer. E no ano passado, no Semear 2023, eu compartilhei que eu tinha ganhado uma impressora nova. Não sei se vocês lembram, mas eu compartilhei que eu ganhei. E quando foi, no mês passado, essa impressora já vinha me dando problema e ela parou de vez. E eu já estava me programando para, em dezembro, comprar uma outra impressora para eu ficar com duas, justamente porque eu não queria ficar na mão com a impressora. Porque quando para, não tem jeito. E ela parou. E eu tinha encomenda para entregar. E eu comecei a procurar em sites de lojas físicas, porque eu precisava retirar a impressora, não poderia esperar tempo de chegar. E estava tudo com 10 dias, porque estava perto da Black Friday. Estava tudo com 10, 15 dias de entrega. Eu falei, misericórdia, Senhor, não posso. E eu compartilhei com uma pessoa que eu não sou muito boa dessas coisas de compras na internet, tá, gente? Não sou. Tem gente que é fantástico para isso, acha umas coisas maravilhosas, mas eu não sou. E aí eu compartilhei com uma pessoa e ela falou assim, não, peraí, qual que é o modelo da impressora que você está procurando? Eu falei, é uma Canon G3110. É essa que eu quero. Tá cara, mas é essa que eu quero. Já que é para investir, vamos investir bem investido. E aí, ela foi e me mandou, eu achei, ela está na promoção, ela está com frete grátis. E tem mais, chega com 2 dias, falei, é de Deus. Espera aí que eu já vou providenciar a forma. Aí, não tinha dinheiro, né? A gente providencia um cartão e vai lá e compra no cartão. Parcela aí, minha filha, esse negócio no nome de Jesus e pode mandar entregar. E chegou lá na casa dela e eu fui buscar. Toda feliz com a minha impressora. Mas, 2 dias para entregar. Um dia antes da minha impressora chegar, gente, Deus faz coisas grandes, a gente não pode esquecer, estou dizendo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou uma cliente que eu não conhecia, que eu nunca tinha feito nada para ela, e essa pessoa me fez uma encomenda que praticamente pagou o valor da minha impressora que eu havia acabado de comprar. Eu fui buscar a impressora e eu já tinha feito o serviço para pagar a impressora. Cláudio já estava até respirando aliviado. Né? Tipo assim, né? Já está tudo certo, já está paga a impressora. Olha que bênção. Chegou com 2 dias, já podia funcionar, Deus já tinha enviado o cliente com recurso para pagar e estava tudo certo. É bênção. Outra, a empresa de Cláudio. Porque Cláudio, ele é autônomo, ele é representante comercial da indústria farmacêutica, ele presta serviços. Ele não é contratado, não tem carteira de estado, não tem nada disso. Então, é aquele negócio, você vendeu, você
Recebeu, é comissionado. E esse ano estava um ano difícil de vendas. E aí nós fizemos um combinado. Ele falou assim, amor, o que você acha de você me ajudar? Me ajudar, você busca aí os negócios. Tipo assim, você vende e eu faço o resto. Entendeu? Você vende, eu faço. Eu falei, tá bom. Eu já trabalhei nessa área também um tempo, né? Antes de ter Gabriel, quando Gabriel era pequenininho, eu trabalhava como representante também da indústria farmacêutica. E aí nós começamos a trabalhar dessa forma. Então, eu procurava oferta, mandava oferta, passava pedido, e ele a parte burocrática, cobrar os outros, resolver problema, isso aí com ele. Eu ficava só na parte de vender. E aí, Deus me fez lembrar de uma coisa nesse ano. Que esse ano foi o ano que nós recebemos as maiores comissões. Bênção. Mas a gente se esquece. Os filhos passaram de ano, glória a Deus. Porque vai chegando no final de ano, você já fica, se você não passar de ano, rapaz, eu já falo assim logo. E Larinha, gente, ontem foi a formatura dela, a coisa mais linda, saiu do CMEI para o ensino fundamental, bênção. Mas o diabo o tempo todo quer tentar tampar as bênçãos. E tem o milagre da vida. Ô, gente, Elisa chegou. Né? Elisa. Um presente para a nossa família. Aquilo, gente, vou compartilhar que ele não está aqui para ouvir, mas ele vai ouvir depois na mensagem gravada. Aquilo que ninguém esperava mais, a sementinha de Flavinho nessa terra. Ela veio para fechar o ano com muita alegria. Aquilo que parecia impossível, Deus fez acontecer. Vocês estão rindo, mas é verdade. Elisa chegou, a nossa família cresceu e a família IBV também. Sabe, queridos, são bênçãos demais. Como diz o louvor, Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu posso em minha vida enxergar. Quanto mais eu vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pessoas semeiam em nossas vidas o tempo todo. Assim como nós semeamos na vida de outras pessoas, com cuidado, com amor, com socorro, com acolhimento, com a palavra de Deus, com um abraço, com um sorriso, com um beijo, com uma mensagem de bom dia. O tempo todo, pessoas semeiam em nós e nós temos a oportunidade de semear na vida das pessoas. Eu recebi sementes preciosas nesse ano de 2023 e eu creio que você também. E o que nós precisamos buscar para o ano de 2024, então, é ser uma terra fértil, para que todas as sementes lançadas em nós produzam frutos até 100 por 1. Quem quer ser uma terra que produz até 100 por 1, dê um aleluia. Eu quero. Então, olhe para as suas mãos. Tem sementes nelas? Você conseguiu nessa noite ter um entendimento de que você possui muitas sementes? E que quanto mais você semear, mais sementes você vai ter? Mas se você reter, você não vai ter o que receber. Agora feche seus olhos e olhe para o seu coração. Você é qual tipo de solo para receber as sementes? Nós vamos semear em nossa vida nessa noite. As sementes estão todas nas nossas mãos. Mas nós precisamos preparar o nosso solo
para que elas venham verdadeiramente frutificar. Vamos colocar de pé?